Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 151 do caderno rosa, do Enem de 2021, da prova de matemática. O enunciado diz o seguinte: a cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto um número fixo de casas adiante, ou atrás, de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. E aí você tem uma tabela de conversão, né, entre o original e o que é codificado. Como ele diz que é 3 posições à frente, você pode olhar ali na tabela aqui. O original, quando for A, o codificado é D. 3 letras à frente. Né? O original B, 3 letras à frente, o codificado é o E. E por aí vai. Aí a tabela vai mostrando todas as possibilidades. Né? Aí, continuando. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Aí você tem um gráfico, né, mostrando a frequência com que cada letra aparece no livro. Né? Essa frequência é mostrada pelo número de palavras, pelo número de vezes que apareceu aquela palavra. Né? Então ali você tem, por exemplo, o A, que apareceu mais de 70 mil vezes. Né? E por aí vai. Continuando. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise de frequência no texto codificado. Ou seja, ele codificou o texto do Guarani de José de Alencar, colocando sempre 3 letras, trocando a letra original por uma letra 3 casas à frente. Né? E aí, enfim, o que ele quer? As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado são. Aí você tem os itens, né? Então, primeiramente, o que a gente precisa olhar? Primeiramente, a gente vai olhar o texto original. Né? Ele deu um gráfico certinho lá do texto original e mostrando a frequência de cada letra, né? A frequência com que aparece cada letra. Vamos olhar aqui quais são as 4 letras que aparecem mais no livro. Né? Se você for olhar, né? Uma que a gente já falou, que é a que aparece mais, é o A. Né? Aparece mais de 70 mil vezes. Você tem também o E, que aparece mais de 60 mil, provavelmente perto ali de 65 mil. Você tem ali a letra O, que aparece mais de 50 mil vezes. E a letra S, que aparece quase 40 mil vezes, né? Muito próximo ali de 40 mil. Se você for olhar, esses são os que têm a frequência maiores, ou seja, os que aparecem mais no livro. Em ordem decrescente de frequência, se a gente fosse colocar, né, pelo gráfico, o texto original, a gente vai ter que as letras mais frequentes, eu vou colocando aí em ordem decrescente, né? A letra A letra E, a letra O e a letra S, né? Já na ordem aí decrescente. Só que o que acontece? Ele diz que é feita a codificação do texto, né? Usando a regra do exemplo fornecido. E qual é a regra do exemplo fornecido? Essa regra aqui. Cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. A gente já explicou isso mais ou menos no enunciado, né? Então, todas as letras do texto original foram 3 casas para frente. Então, para a gente encontrar as 4 letras em ordem decrescente que mais vão aparecer no texto codificado, basta eu pegar essas 4 letras mais frequentes do texto original, deslocar 3 casas à frente, pela regra de codificação, e aí eu vou encontrar justamente o quê? Essas 4 letras que são mais frequentes pelo texto codificado. Né? Porque essas 4 letras do texto original elas vão continuar sendo as mais frequentes. Só que elas vão ser agora, com a codificação, elas vão ser outras letras. Né? Simplesmente as letras que são 3 casas à frente de cada uma delas. Né? É basicamente usando a regra aí que ele deu do exemplo de codificação. Então vamos aqui obter as letras mais frequentes pelo texto codificado. Né? Como é que vai ser isso? Após a codificação, ou seja, codificando todas essas letras aí do gráfico, eu vou só pegar as que são mais frequentes, né? Que é as que me interessam. A primeira letra que era mais frequente no texto original era a letra A. Né?
Só que a letra A, aqui no texto codificado, se você for colocar, você poderia fazer simplesmente adicionando as 3 letras, sem precisar olhar na tabela, né? Mas a tabela deixa tudo ainda mais rápido, né? Você tem o original, que é A, o codificado vai ser o quê? D. Portanto, a letra mais frequente no texto codificado vai ser a letra D, né? Que é a correspondente à letra A do texto original. A segunda letra que era mais frequente, né, do texto original era a letra E. Então, olhando aqui qual a letra que ela vai ser no texto codificado, você pode ver que ela vai ser a letra H. Então, a gente só coloca aqui também a segunda letra mais frequente, vai ser a letra H. Depois você tinha a letra O, né? E aí você olhando da mesma maneira, né, o mesmo processo, você vai ter que a letra O vai ser a letra R no texto codificado. E por último, né, a quarta letra mais frequente vai ser a letra S, né, do texto original, que olhando aqui para o texto codificado vai ser a letra V. Portanto, é a letra V que é a quarta letra mais frequente do texto codificado. Então, né, a gente encontrou as 4 letras mais frequentes, já está na ordem decrescente aí, D, H, R, V. Se a gente for comparar aqui nos itens, né, a gente pode olhar que o item C é o item correto da questão, que corresponde ao resultado que a gente encontrou. A resposta, portanto, é o item C. As letras D, H, R e V são as 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado. Portanto, é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Quem puder se inscrever no canal eu agradeço. E até o próximo vídeo.